Seja bem-vindo ao canal Bíblia de Todos. Aqui cada história da Bíblia ganha vida, com emoção, verdade e propósito. Hoje você vai ouvir a história de uma mulher que parecia invisível para o mundo, mas não para Deus. Seu nome era Ruth, e tudo começa em uma época sombria. O tempo era o dos juízes, um dos períodos mais caóticos da história de Israel. Não havia rei, não havia direção. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Violência, idolatria, fome, injustiça, ciclos de pecado. E é nesse cenário que uma família simples decide tomar uma decisão difícil. Em Belém, cidade cujo nome significa casa de pão, já não havia pão. A fome chegou à terra prometida. E um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi e seus dois filhos Malom e Quilion decidiram sair de Belém e buscar sustento em uma terra estrangeira. Eles foram para Moabe, terra de outros deuses, de outra cultura, de um povo que muitas vezes foi inimigo de Israel. Mas a fome fala alto e a sobrevivência ainda mais. Noemi não sabia, mas aquele seria o início de sua jornada mais amarga. Ela partiu com um marido e 2 filhos, mas os anos levariam tudo o que ela tinha. Primeiro, Elimeleque morreu. A mulher que deixou a terra do Senhor com esperança agora enterrava o companheiro da vida, mas seus filhos permaneceram. E eles se casaram com moabitas, Orfa e Ruth. Talvez Noemi tenha encontrado algum consolo nisso. A esperança de netos, de reconstruir uma nova história. Mas o tempo foi cruel. 10 anos se passaram e Maalom e Quilion também morreram. Sem filhos, sem herdeiros, sem continuidade. Agora Noemi está sozinha. Uma viúva estrangeira, sem marido, sem filhos, sem pão, sem rumo. A dor era tão profunda que ela mesma diria mais tarde: "Não me chamem Noemi, que significa agradável. Chamem-me Mara, que significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga." Mas a história não termina aí. A notícia chega. O Senhor havia visitado Belém, trazendo de volta o pão. E Noemi decide voltar, mesmo ferida, mesmo sem saber o que encontrar. Ela decide retornar à terra, onde Deus havia prometido cuidar do seu povo. Ela olha para as noras e diz: "Voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram comigo e com os mortos. Que encontrem um novo lar e um novo marido." Orfa chora e volta, mas Ruth permanece. E aqui nasce uma das declarações mais lindas da Bíblia: "Não me insistas para que te deixe, nem me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada." Ruth, a moabita, decide não seguir a lógica. Ela segue o amor, a fé e a convicção de que há algo maior naquela aliança. E assim, 2 viúvas, quebradas pela dor, retornam a Belém. Uma amargurada, outra convicta. Mas ambas estão prestes a viver algo extraordinário. Noemi e Ruth chegam a Belém. A cidade estava em alvoroço. As mulheres se perguntavam: "É esta Noemi?" Mas Noemi não sorri. Ela diz com tristeza: "Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso me fez sofrer muito." Ela havia saído cheia e voltado vazia. Mas mal sabia ela que Deus já estava preparando um recomeço. Era o início da colheita da cevada.
E com isso, o destino começaria a se mover. Ruth entende que precisa fazer algo, não apenas esperar. Ela não fica parada na dor. Ela levanta e diz a Noemi: deixe-me ir aos campos, colher espigas atrás de alguém que me favoreça. Noemi consente e Ruth vai, sem garantias, sem plano, apenas fé. Na cultura da época, os pobres e estrangeiros tinham o direito de recolher o que caía dos feixes durante a colheita. Era assim que os necessitados sobreviviam. E foi assim que Ruth, a moabita, a viúva, a invisível, entrou no campo de um homem chamado Boaz. Boaz era rico, respeitado, e sem que Ruth soubesse, parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Ele era, segundo a tradição, um remidor, alguém que poderia restaurar a herança da família, casando-se com a viúva do falecido parente. Mas naquele momento isso era apenas uma coincidência, pelo menos aos olhos humanos. Boaz chega ao campo e, ao ver os trabalhadores, saúda com bênçãos: o Senhor esteja com vocês. E eles respondem: o Senhor te abençoe. Boaz nota Ruth e pergunta ao capataz: de quem é aquela moça? O homem responde: é a moabita que voltou com Noemi de Moabe. Ela pediu para colher entre os feixes. Tem trabalhado desde cedo, quase sem descanso. Boaz se aproxima de Ruth e, com gentileza e honra, diz: minha filha, não vá colher em outro campo. Fique aqui com minhas servas. Eu ordenei aos rapazes que não a toquem. E quando tiver sede, beba da água que eles tirarem. Ruth, surpresa, se curva e pergunta: por que encontrei favor aos teus olhos, sendo eu uma estrangeira? Boaz responde: soube de tudo o que fizeste por tua sogra depois da morte do teu marido, como deixaste pai, mãe e terra natal, para vir a um povo que não conhecias. Que o Senhor te recompense e que sob suas asas encontres refúgio. Ruth colhe o dia inteiro e Boaz ordena que deixem espigas propositalmente para ela. Ela leva para casa quase 22 litros de cevada, uma abundância incomum para uma estrangeira. Noemi se surpreende e, ao saber que foi no campo de Boaz, sua esperança, há muito adormecida, desperta. Esse homem é nosso parente chegado, um dos nossos resgatadores. O improvável começava a virar realidade e Deus, silenciosamente, tecia a redenção. O tempo passa e Noemi começa a perceber os sinais de Deus. Ela vê a bondade de Boaz, o cuidado com Ruth e a possibilidade de um futuro diferente. Então, ela propõe algo ousado. Minha filha, não devo eu buscar um lar para ti, para que sejas feliz? Boaz, com cujas servas estiveste, é nosso parente, e esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Naquele tempo, os campos de cevada eram batidos, e depois o grão era separado da palha. Era um trabalho duro, feito ao anoitecer, e os homens dormiam ali para guardar o que haviam colhido. Noemi orienta Ruth: lava-te, perfuma-te, veste as tuas melhores roupas e desce à eira. Mas não te des a conhecer a ele até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele se deitar, nota o lugar onde dorme. Então vai, descobre os seus pés e deita-te ali. Ele te dirá o que fazer. Ruth não hesita, mesmo com medo, mesmo sem entender tudo. Ela diz: farei tudo conforme disseste. Naquela noite, Boaz come, bebe e deita-se ao pé de um monte de grãos. Ruth se aproxima, descobre seus pés e se deita. No meio da noite, Boaz acorda assustado. Quem és tu? Ruth responde:
Sou tua serva, Ruth. Estende o teu manto sobre mim, pois tu és resgatador. Essa frase, dita com reverência, carregava um peso cultural e espiritual. Ruth estava pedindo não apenas abrigo, mas redenção. Ela estava dizendo: quero fazer parte da tua história. Quero que cumpra a tua responsabilidade de restaurar o nome da minha família. Boaz, tocado pela coragem e honra daquela mulher, responde: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Tua última benevolência é maior que a primeira, pois não foste após os jovens, sejam pobres ou ricos. Agora não temas, farei por ti tudo o que disseres, pois toda a cidade sabe que és mulher virtuosa. Mas Boaz também revela algo. Há um outro resgatador mais próximo. Se ele quiser exercer seu direito, que o faça. Se não quiser, eu te resgatarei, tão certo como vive o Senhor. Boaz pede que Ruth fique até o amanhecer. E antes que alguém a veja, ele a despede com 6 medidas de cevada, dizendo: não voltes vazia para tua sogra. Quando Ruth volta, Noemi pergunta: como foi, minha filha? E ao ouvir tudo, ela diz: espera, minha filha, até saberes como o caso se resolverá. Porque o homem não descansará enquanto não o concluir hoje mesmo. Boaz era um homem de palavra. E como prometido, logo ao amanhecer, ele vai até a porta da cidade. Naquele tempo, as decisões importantes eram tomadas ali, na presença dos anciãos, dos líderes e diante de testemunhas. Boaz senta-se e aguarda. Logo, chega o parente mais próximo, aquele que tinha prioridade no resgate da herança de Elimeleque. Boaz o chama: ei, fulano, vem cá, senta-te aqui. E ele se assenta. Então Boaz convoca 10 anciãos da cidade para servirem de testemunhas. Com firmeza e transparência, Boaz expõe a situação. Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo a parte da terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Quis informar-te disso, para que a compres diante dos presentes. Se queres resgatar, resgata. Se não, declara-mo, para que eu o saiba. Pois ninguém há além de ti com esse direito, e depois de ti, eu. O homem responde prontamente: eu a resgatarei. Mas Boaz completa: no dia em que adquirires a terra de Noemi, também a tomarás de Ruth, a moabita, viúva do falecido, para manter o nome do morto sobre sua herança. E então, o homem recua. Nesse caso, não posso resgatar, para não prejudicar minha própria herança. Resgata tu o que me tocaria, pois eu não posso fazê-lo. E ali, diante dos anciãos, foi feita a tradição. O homem tirou a sandália e a entregou a Boaz, selando o acordo. Boaz declara em alta voz: vós sois hoje testemunhas de que adquiri de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Maalom e Quiliom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. O nome dele não será extinto dentre seus irmãos, nem da porta do seu lugar. Vós sois hoje testemunhas disso. E os anciãos respondem: somos testemunhas. Faça o Senhor à mulher que entra na tua casa, como fez a Raquel e a Leia, as quais edificaram a casa de Israel. Seja a tua descendência famosa em Belém. Boaz havia feito mais do que cumprir a lei. Ele havia escolhido o amor, a honra, a fidelidade. Ele havia enxergado o valor de uma mulher que, aos olhos de muitos, era apenas uma estrangeira. Ruth agora era esposa de Boaz.
A viúva estrangeira que havia deixado sua terra por amor, que colheu espigas com humildade, que deitou-se aos pés de um homem em submissão. Agora fazia parte de uma nova casa, de uma nova história. E Deus, que havia permitido a dor, agora concedia o milagre. O Senhor concedeu a Ruth o dom de conceber, e ela deu à luz um filho. O bebê foi colocado nos braços de Noemi. A mulher que antes dizia estar vazia, agora estava cheia. As mulheres de Belém disseram a ela: Bendito seja o Senhor, que não deixou de te dar hoje um resgatador. Seja famoso em Israel. Ele restaurará a tua alma e sustentará a tua velhice, pois tua nora que te ama e que te é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. E Noemi tomou o menino nos braços, e foi como se a vida lhe fosse devolvida. E deram-lhe o nome de Obed. Ele seria o pai de Jessé, o pai de Davi. Sim, Ruth, a moabita, se tornou bisavó do rei Davi. E isso muda tudo, porque essa mulher estrangeira, invisível aos olhos do mundo, rejeitada por ser de outro povo, marcada pela dor da viuvez e da pobreza, ela foi enxertada na árvore genealógica do Messias. De Ruth viria Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Essa é a redenção completa. De Moabe, a manjedoura. De espigas ao trono eterno. A história de Ruth nos ensina que a dor pode ser o solo onde Deus planta um milagre. A fidelidade nas pequenas decisões abre portas eternas. E que ninguém, absolutamente ninguém, é invisível para Deus. Você se sente esquecida, rejeitado, como alguém que não tem lugar na história. Lembre-se de Ruth. Ela não era da linhagem certa, não tinha dinheiro, nem filhos, nem futuro aparente, mas ela tinha fé, coragem e um coração leal. E isso foi suficiente para Deus escrever nela um dos capítulos mais lindos da Bíblia. O Senhor recompensa o teu proceder e seja-te concedido o galardão completo do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth 2:12. Se essa história falou com você, inscreva-se no canal Bíblia de Todos. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus não rejeita ninguém que se aproxima dele com fé. Comente aqui: mesmo quando ninguém me vê, Deus me vê.